Fala pessoal, aqui é o podcast Quase Médicos. Meu nome é Lucas Flores, eu sou acadêmico de medicina da FIP Guanambi. E eu sou Luiz Eduardo, sou acadêmico da UniFG. Nesse episódio, a convidada de hoje, dessa vez, é minha professora, né, uma docente da Faculdade de Guanambi, a doutora e professora Gabriela Ledo. Pode se apresentar, prof. Oi, meu nome é Gabriela Ledo, eu sou pediatra, trabalho na UniFG, né? Sou tutora de medicina e faço consultório particular. Também dou plantão no Hospital Regional, na porta de entrada, na emergência. O ensino, eu ainda estou envolvida com a residência médica do Hospital Regional de Guanambi. Fiz medicina na Escola Baiana de Medicina, fiz pediatria no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, e após a pediatria eu acabei fazendo a subespecialização em endocrinologia pediátrica no Hospital das Clínicas da Federal de Pernambuco. A professora Gabriela foi minha tutora durante todo o primeiro semestre, né, inclusive no módulo de pediatria, né, o que foi muito bom. E a primeira coisa que a gente queria falar nesse podcast foi quando a gente convidou a senhora, né? A senhora tinha dito, né, que um dos temas que podia ser abordado seria que a senhora já é mãe, já dá plantão, já tem um consultório, está grávida de mais um filho, né? E algo que eu acho que devia ser mais abordado na faculdade seria essa conciliação da família e trabalho. Como é que a senhora faz para conciliar? A gente tem que pesar muito bem, assim, os propósitos da gente. Eu acho que quando a gente está nessa fase de escolha, né, vestibular, a gente não tem noção de mercado de trabalho, a gente não tem noção de como vai ser a vida da gente do futuro. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é reprogramar sempre que necessário, certo? Como acabou que minha formação, né, as minhas especializações foram em Pernambuco, eu me casei em Pernambuco e acabei envolvida. Passei em concursos lá, já tinha trabalhos com carteira assinada lá, já era envolvida com ensino numa instituição bem grande lá, que é o Instituto Materno Infantil de Pernambuco. E aí, de repente, eu me casei e pensei em constituir família. Então, assim, a gente não tem essa noção, às vezes, na entrada na faculdade, como vai ser nosso futuro. Eu nunca imaginei, por exemplo, eu sou de Caetité, eu nunca imaginei que eu voltaria para o interior. Só que, às vezes, a vida pede que você reprograme. Então, o que mais pesou eu voltar foi qualidade de vida, né? Numa capital, você com filho pequeno, como é que ficaria? Eu brinco que eu teria que contratar uma mãe, porque eu tinha vida de plantão, eu às vezes tinha que, se eu precisasse fazer uma viagem, eu tinha que emendar um plantão no outro, passava 2 dias sem voltar em casa. Então, são coisas que a gente não consegue pesar é, cedo, né? Então, eu converso muito com vocês assim, quando a gente faz as tutorias, principalmente quando a gente conversa sobre o mercado de trabalho, são as possibilidades que vêm depois para a gente, o que que a gente vai querer na vida, né? É diferente quando você tem uma escolha de uma área numa capital, que você consiga morar próximo do seu trabalho, que você não se ausente tanto de sua casa e você consiga manter uma qualidade de vida. Na área que eu escolhi para morar na capital, eu não conseguiria, dentre as minhas escolhas lá de trabalho, né, minhas possibilidades, manter uma qualidade de vida com família. Então, a gente escolheu tentar a vida no interior. Então, eu acho que o primeiro passo para você poder conciliar isso é você focar, né, e recomeçar quando necessário. A gente recomeçou aqui no interior, e as pessoas vão conhecendo bem devagarzinho a gente, sem pressa. É, quando você traz para o interior uma bagagem diferenciada, de você trabalhar em grandes hospitais, de você tratar o paciente diferente, isso já é um plus para você, né? A gente, infelizmente, vem de uma geração onde medicina no interior, meu filho é médico, era sinônimo de status. E hoje eu brinco que cada vez mais medicina é apenas uma profissão, não é só status, certo? Então você tem que tratar, é uma profissão, você sai para fazer o seu trabalho, então você tem que tratar o paciente bem, né? Você tem que escutar o paciente, você não é obrigado a saber de tudo,
mas você tem que se preocupar, se interessar, buscar e direcionar aquele paciente quando não é de sua área, alguma queixa, alguma coisa que ele tenha. Então, isso vale trazendo diferencial, vale trazendo um nome, que no interior é mais fácil de fazer do que numa capital, e você vai expandindo. A partir daí foi assim, eu comecei com um consultório que as pessoas foram me conhecendo e eu fui convidada para a faculdade, as pessoas foram conhecendo minha formação, já conheciam o meu trabalho, fui convidada para o regional, fui convidada para a residência, e nesse meio dos convites apareceu filhos. Então, o que eu tento fazer é assim, é, priorizar, logicamente, assim, a criação, né? Então, eu fiz adaptações ao meu trabalho. Por exemplo, no consultório, eu optei em tirar o meu almoço, porque eu posso tomar um café da manhã com minha filha, acordar com ela, começo a atender um pouquinho mais tarde, lancho entre um paciente e outro, o almoço que eu levo, né? A marmitinha. E aí consigo também encerrar o consultório mais cedo, para eu chegar em casa e ter um tempo útil com ela, com a luz do dia, eu poder fazer uma brincadeira, para estar presente, porque são fases. E eu brinco muito, principalmente falando assim com meu marido, que a gente vai se adaptando ao passar dos anos. Daqui a pouco, a Marina está numa fase de vocês que às vezes sai para estudar, a Marina, que o tempo passa voando, que passa muito tempo no trabalho, em curso, a gente readapta de novo. A gente passa a começar um consultório mais cedo, passa seu contato com o filho é ali na hora do almoço, a gente passa a voltar a almoçar em casa. Então, assim, eu sempre prego assim, escolher o que a gente gosta, fazer bem feito o que a gente gosta, né? Respeitar o paciente acima de tudo, não se sentir a pessoa que sabe tudo, porque eu tenho muito medo de médico que sabe tudo, né? Então, você ser humilde de chegar para um paciente às vezes e falar assim, poxa, nunca ouvi falar, mas a gente vai descobrir, a gente vai pesquisar, a gente vai buscar, porque você passa uma segurança para o paciente. E você não ter assim, o mínimo problema em sempre recomeçar, em reprogramar suas ideias. Eu, da idade de vocês, eu nunca imaginei voltar para o interior. Assim, os meus planos de vida eram outros, que cabia numa capital, por exemplo. Hoje não cabe numa capital a minha vida, né? Então, você trazer dentro de sua escolha a bagagem que você tem de situações anteriores só te engrandece. Você dividir isso, como a gente está fazendo agora, eu acho importante, porque eu não tive isso. Eu brinco muito com os meninos que eu fui de uma formação tradicional. E a tradicional é muito engessada. Você vê a matéria, faz a prova. Você não tem como fazer esse link de uma coisa com a outra, e principalmente com essa parte de humanização, né? Como você sabe um pouquinho da experiência de um professor, como você bater um papo sobre como você vai tratar diferentemente um paciente, tudo dentro das mesmas matérias que você compete ali para estudar. Acho que é isso. Doutora, eu queria saber um pouco com relação o que a senhora acha sobre gestação ou até mesmo já ter um filho durante a formação acadêmica, seja na faculdade ou na residência, se é possível conciliar essa rotina de estudos que na medicina é muito puxada, conciliar com essa parte da família. Assim, a maternidade é uma paixão, mas quem falar que é leve, eu estou mentindo, certo? Eu sou formada, tenho assalariada, né? Sou independente, e sem uma rede de apoio, eu não conseguiria dar aula, eu não conseguiria estar no consultório, eu não conseguiria amamentar, né? Então, eu acho que tudo é possível, seja lá quando você está na faculdade, seja depois que você está formado, se você tem uma boa rede de apoio. Sozinho, eu acho muito pesado, né? Lógico que tem aquelas mães que se superam, que eu admiro imensamente. Como é que consegue dar conta de uma casa, dar conta de um filho, dar conta de uma faculdade, às vezes não ter uma rede de apoio. Quando eu falo em rede de apoio, eu não estou falando de marido, eu não estou falando de parceiro. Às vezes eu estou falando de condições de pagar uma pessoa para te ajudar em casa. Às vezes eu estou falando de uma família próxima para te dar esse apoio. Então, eu acho que numa situação dessa, você tem que ter uma boa rede de apoio, você tem que ter uma boa conversa, você tem que ser humilde de falar, poxa, estou precisando, vamos me ajudar. E fazer por onde, para você ter o retorno com aqueles que te apoiam também, né? Não achar, às vezes, que eu engravidei cedo, foi por um acaso,
e meus pais têm a obrigação de me ajudar. Então, você fala, olha, não foi o caminho, às vezes, que eu tracei, aconteceu, e eu preciso de ajuda porque eu quero vencer essa fase. Então, assim, eu acho que tudo é o peso das palavras, tudo é o apoio, o retorno, a conversa, o diálogo, e o seu querer. Às vezes, outra coisa também que eu converso muito, assim, principalmente com amigos, tem gente que espera terminar a vida toda, né, de formação, para depois você pensar em casar, para depois você pensar em filhos. Eu tenho amigas que agora, próximo aos 40, resolveram engravidar, e aí o corpo da gente não é mais o mesmo, né, minha gente? Do que de quando você tem 30 anos. A ovulação, você sabe que não é igual, a qualidade do óvulo, a qualidade do espermatozoide não é igual. A ocorrência de doenças, de risco materno e infantil também aumenta. Então, assim, quando a gente está pós-formação, isso eu não estou falando nem durante a graduação, mas o pós-formação, por exemplo, eu falo muito assim, a gente já é alguma coisa, eu já tenho uma fonte de renda, eu já tenho, por que que eu não posso parar o meu sonho de residência agora um ano para estruturar e recomeçar? Você está entendendo? Então, é o que você pretende para a sua vida, é quem está com você em termos de parceria, não de companheiro, mas em termos de parceria para te apoiar, porque você pode muito bem terminar a faculdade, resolver que você quer construir uma família naquele momento, porque cabe na sua vida, porque é a sua vontade, seu desejo, e depois, quando a vida for seguindo, você reestruturar. Eu te falo, por exemplo, a questão do mestrado, que eu quero muito fazer, eu não tenho mestrado ainda. Mas não cabe nesse momento eu com duas crianças pequenas, eu dando aula, eu no consultório, né? Então, daqui a pouco, quando eu tiver eles no colégio, quando tiver uma outra realidade, por que que eu não posso fazer? Por que que passou o tempo? Então, eu acredito que a gente vai colocando a mão onde a gente alcança. Tem as intercorrências, que às vezes as coisas acontecem onde a gente não planejou e a gente simplesmente se readapta, né? Agora, para isso, uma rede de apoio, diálogo, que são coisas que eu acho que não dá para faltar. Eu E, pode ir. rapidinho, só queria mencionar mesmo que na minha sala, inclusive, tem relativamente vários colegas que são pais, mães. Inclusive, eu dividi estágio com uma mãe que a filha dela teve que ficar na cidade natal e ela veio aqui em Guanambi para fazer medicina, ela tinha essa vontade há muito tempo. Então, eu admiro bastante quem se dedica ainda, consegue se dedicar à medicina e à família ao mesmo tempo. Eu tive alguns alunos já nesses 4 anos de FG com esse perfil, no tempo do IMIP também eu já tinha esse perfil, e é o que eu falo assim, eu acho que é uma superação, é um esforço, é uma força de vontade muito grande, e um apoio, né? Imagine ela, se ela não tivesse essa mãe para deixar essa criança junto, imagine se essa mãe não apoiasse, né? Se não desse essa possibilidade hoje facilita muito as redes sociais, né? De você poder estar tendo contato todo dia, que dá aquela impressão que a gente não está tão longe. Eu admiro demais esses alunos. Inclusive, são alunos, às vezes, que eu tenho um olhar até diferente, assim, porque às vezes são alunos esforçados e que a vida, às vezes, professora, não deu tempo, eu não estou conseguindo fazer isso, então eu tento manter um diálogo aberto para ele me trazer as queixas, porque às vezes ele está precisando de um apoio até da gente mesmo, né? Não, vamos, vai dar certo, vamos por aqui, olha, vai por esse guia, eu te dou mais esse prazo. Então, eu acho que individualizar o olhar para cada aluno é legal. Agora, a gente tem uma rede nova na faculdade e ele trouxe algo que a gente não tinha, que é o portfólio. Uma das primeiras coisas que o aluno descreve é sua história para chegar na medicina, sua história pessoal. E para mim foi a grande surpresa desse ano, porque eu vi que eu não conhecia meus alunos e que agora eu consigo, mesmo no EAD, que é para a gente se sentir mais longe, eu consigo me sentir mais perto. Porque às vezes eu descobri alunos que são pais, eu descobri alunos que já fizeram vários cursos antes para chegar aqui, eu descobri alunos que teve grandes perdas em casa, né? E que às vezes precisa de um olhar diferenciado ali na tutoria para ele ser satisfatório, ter um rendimento satisfatório na tutoria. Então, quando você vai ali no WhatsApp, no individual, no privado, e fala, olha, eu estou vendo você, eu sei que você existe, eu sei que você está passando por isso, você tem meu apoio, eu acho que faz muita diferença, minha gente. Na turma lá, a gente só tem um colega pai, né, até onde eu sei. E eu acho que, como vocês falaram aí, é realmente
É meio comovente você ver assim, a pessoa com o pai ainda tentando, conseguindo, né? Nem tentando, conseguindo, né? Em busca da graduação médica. E o portfólio do que veio, né, agora com a Anima no começo, gerou muita raiva na turma, viu? Porque é o diário acadêmico, assim, e todo mundo, meu Deus do céu, para fazer o quê? E no começo eu acho que foi ruim, mas eu acho que com o tempo é bom, porque se você pegar, né, de novo, por exemplo, se eu pegar o meu para ler e ler, né, cada dia da tutoria, você percebe que é uma melhora, né? Tanto que a nossa tutoria, eu lembro que a primeira tutoria nossa, né, foi de pediatria, foi mais falando sobre a gravidez, e demorou até quase 7 horas, até 6h30, e a gente saiu lá de lá morto, e com o tempo a gente foi conseguindo resumir mais a fala, falar menos, conseguir sintetizar, e ser mais objetivo, né? E sobre a fala da senhora, né, eu fiquei com uma dúvida, a senhora saiu da faculdade direto para residência ou ficou trabalhando por um tempo? Não, eu me formei em 2009 e eu passei na residência em 2011. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ganhar experiência. E isso, para mim, foi muito, muito útil na residência. Porque eu tinha uma coisa que, às vezes, você não tem o conhecimento quando você entra numa especialidade, mas você tem autonomia. Então, quando você já tem a experiência de buscar soluções, eu formei, fui para o PSF, fui atender em emergências. Então, você consegue buscar, passar uma segurança para o paciente, mesmo que você não sabe, você consegue descobrir. Na residência, por exemplo, eu tinha colegas que terminaram a faculdade e passou direto na residência. E eu sentia, às vezes, uma insegurança, assim. Eu vou te dar um exemplo. Um bebezinho com febre, né? Tem gente que só usa meios físicos, por exemplo, de resfriamento para esse bebê, né? Tem artigos que defendem isso. E eu, por exemplo, a depender da temperatura, usando, me iniciava com meios físicos, mas chegava um momento, por exemplo, que eu falava, não, eu vou fazer um antitérmico para esse bebê. É minha conduta, eu tenho carimbo, você está entendendo? Eu defendia isso. Aí tinha colegas que falavam, por exemplo, ah, mas a chefe da enfermaria não gosta que a gente faz isso, amanhã eu vou receber a reclamação. Aí eu conseguia assumir, bancar situações pequenas como essa e falar assim, olha, hoje ela não está aqui, quem tem que tomar a decisão sou eu. Então, essas pequenas coisinhas que você faz de poder de decisão, de autonomia, de chegar a um caso que você nunca viu e você sentar e conseguir buscar e conseguir pensar e ter coragem de ligar para um colega e falar, nunca vi, me ajude aqui, né? As meninas que estavam na residência no regional, eu dava muito essa autonomia assim para elas de ter o meu contato, de às vezes elas iam dar plantão numa UPA e falar, Gabi, me ajuda aqui, eu nunca vi isso. Então, assim, você ter quem buscar, você ter a liberdade com o professor, você ter a liberdade com o colega. Meus primeiros plantões, por exemplo, eu dei em emergências menores. Quando eu tive a oportunidade da emergência grande, eu fui com a colega. A gente dividiu o valor, porque não era pelo dinheiro, era pela experiência, era pela autonomia, para você ter uma cabeça pensando junto com você para poder tomar decisão, né? Então, eu achei super importante na minha formação. Logicamente que a gente presta a prova antes, mas eu acho que realmente no ensino tradicional que eu tive, eu não tinha nem maturidade para entrar direto na residência. Foi a melhor coisa assim que eu acho que aconteceu para mim foi ter essa oportunidade de conhecer o funcionamento mesmo do PSF, não de você ir ali atender e voltar para casa como estudante, mas de você ter que preencher papel, você ter que preencher protocolo, você ter que participar dos grupos de perdi, fazer as visitas domiciliares, né? Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Assim, o conhecer o SUS me fez viver esse SUS assim no início. Eu hoje faço consultório particular, porque no interior, infelizmente, pelo menos aqui na nossa região, o mercado de trabalho é muito fechado. Você não tem hospitais para você particulares para você trabalhar, você não tem grandes hospitais públicos para você trabalhar, você geralmente tem um, e se tiver fechada a escala, você não tem mais como entrar, né? Então, eu tive eu imaginei que eu sempre trabalharia no SUS. Eu vim fazer consultório particular quando eu vim aqui para o interior. E eu te falo que, lógico que é um prazer pela pediatria, porque eu amo, mas também é uma necessidade aqui do interior. Você ter seu espaço, porque você não tem muitas outras opções. Se eu quisesse viver de SUS aqui, infelizmente, eu não teria onde trabalhar.
Doutora, uma dúvida que me surgiu, talvez eu não consiga expressar muito bem essa minha dúvida, Tá. mas eu queria saber assim, se na opinião da senhora, durante a faculdade de medicina, existe um perfil de aluno ou um perfil de médico que se qualifica mais para ser pediatra? Existe uma característica mesmo de conduta, de personalidade? Minha gente, eu acho que não. Eu acho que você tem que gostar da área e sonhar aquilo para sua vida e saber como é o depois. Porque às vezes a gente vai. é, a gente não pesquisa sobre o mercado de trabalho para saber se aquela coisa cabe na vida da gente, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que é apaixonado por nefrologia, né? E aí ele foi para a parte de diálise e tal e queria voltar lá para o interior dele que não tem isso. Ele fez, e hoje a coisa que ele mais reclama na vida é de que um dia que ele ainda vai fazer outra área, ou que um dia ele vai ser só clínico para voltar para a região dele, porque são coisas que estão ligadas a grandes hospitais. Eu fiz pediatria e eu era encantada com a oncologia pediátrica, né? Só que a onco, você tem, mesmo na capital, você tem poucos serviços, e às vezes aqueles serviços estão já preenchidos. Então, como seria meu mercado de trabalho, né? Eu acabei buscando áreas que eu poderia fazer um consultório, que eu poderia vir para o interior, então, assim, e que também eu gostava, porque não dá para fazer e viver de algo que você não goste. Então, assim, eu falo que a endocrinologia pediátrica, o crescimento, o desenvolvimento, a parte de puberdade, de hormônio, é um plus na minha pediatria, algo a mais. Eu brinco que é como se eu entendesse mais o desenvolvimento da criança depois da endopédia. Então, tudo que eu fiz foi com calma e pensado. Eu entrei na faculdade de medicina e aqui no interior, nas férias, eu ia para o hospital com minha tia, que era técnica de enfermagem, e ela trabalhava em centro cirúrgico. E aqui a gente tinha muitas cirurgias ginecológicas na época. Então, o primeiro contato que eu tive com cirurgia, o primeiro contato que eu tive assim, com um médico em profissão, não foi na faculdade, foi o que eu busquei por fora da faculdade. E aí, na minha cabeça, eu ia ser ginecologista, até minha primeira semana de pediatria, de prática pediátrica, quando eu entrei no Hiperba, que é a maternidade em Salvador, e eu estava em obstetrícia, e que eu peguei o bebê, e que eu levei o bebê até o bercinho aquecido, e que por mim eu não queria nem voltar para suturar a mãe, né? A crise da mãe, eu queria ficar só com o bebê. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, às vezes, realmente é paixão. E eu acho que a gente tem que conciliar a paixão com os projetos de vida da gente, que agora, às vezes, no início da faculdade, a gente não tem, mas quando a gente vai na faculdade, a gente já tem alguma visão, né? Às vezes a gente já está com uma pessoa, às vezes a gente sonha, ou às vezes a gente não quer isso para a vida da gente, então a gente tem que ver o que é que cabe na minha vida. E até essa era até uma pergunta, né, que a gente poderia fazer. Qual foi o momento que você descobriu na faculdade que queria fazer pediatria? Foi no Hiperba, no primeiro parto que eu fiz. E falando ainda sobre a parte pediátrica na faculdade, a senhora acha que nas faculdades há uma exposição de tempo suficiente de pediatria para os estudantes? Eu acho que eu não posso generalizar assim as faculdades. Por exemplo, eu não tenho como comparar duas instituições que eu trabalhei, que era numa capital, num centro que tem 7 andares de pediatria, que é referência, com a gente no regional, que a gente tem, por exemplo, que é onde vocês rodam, né? Que é onde a gente tem uma enfermaria, que às vezes os casos se repetem, que às vezes os casos mais graves a gente acaba necessitando transferir. Eu converso muito com os meninos do internato que a faculdade te dá toda uma base, né? O EAD, por exemplo, que eu entrei cheio de preconceitos no EAD, eu descobri que realmente quem faz a faculdade é o aluno, porque se no EAD a gente está discutindo uma coisa e você não quiser, às vezes, estudar, você pode, por acaso, se dar bem, porque eu não estou vendo, porque eu não estou percebendo. Mas o bom aluno vai ser sempre o bom aluno. É aquele que participa, é aquele que se destaca, é aquele que preocupa com sua formação e estuda. Então, mas eu não tive o mesmo estágio que alguém que estava lá no centro de referência igual esse que você. Não. Mas e depois? Onde é que você vai fazer sua residência? Que é o que você vai fazer para o resto da vida. Onde é que você vai fazer sua especialização? É o que você vai estudar para o resto da vida. Então, às vezes, se você acha, nenhuma faculdade é perfeita. Isso aí eu sempre falo. Sempre a gente vai ter déficit em alguma área. Às vezes eu tive no estágio tal, às vezes eu tive no estágio tal, às vezes eu tive na teoria tal, né?
Eu não gostava do professor que era mais antigo, tinha um método mais convencional, ou outro que jogava muita coisa para estudar. Se você pensar assim como aluno, tem aluno que escuta e grava, tem aluno que precisa escutar, assistir, escrever. Então, cada um tem seu método de ensino, cada faculdade, cada aluno recebe isso de uma maneira. Você pegar a sala aí com 50, 60 alunos, a mesma aula que o professor dá, um consegue entender, outro tira de letra, outro viajou, vai precisar estudar aquele assunto 1000 vezes. Então, assim, como você recebe isso, o que você faz com isso, que eu acho legal no portfólio, porque eu vejo que vocês anotam o que precisou fazer para vencer aquelas dificuldades, né? Eu achei isso o máximo. E aí depois, o que é que você vai escolher para a sua vida e o quanto você vai se dedicar, assim. As meninas que estavam fazendo residência no regional, elas tiveram a oportunidade agora de serem transferidas para locais que têm uma residência maior. Não dava para perder uma oportunidade dessa, né? As meninas. Porque são casos, às vezes, os complicados que a gente transfere são elas que estão recebendo agora. Então, é uma outra visão. Então, você tendo a oportunidade de sua especialização, você sempre está fazendo num lugar que tenha casos, que tenha discussão, que tenha parte científica. Então, eu sempre indico nesse sentido, né? Eu acho que sua pergunta não era bem essa, era assim, se acha que tem tempo suficiente, mas é algo que ainda não dá para julgar, né? A gente tem regras em relação ao MEC, a gente tem que cumprir a carga horária X em determinadas áreas, principalmente nas áreas básicas. Então, isso aí toda faculdade tem que ter e tem, né? Até porque é regra do MEC. Mas tem faculdade que vai te dar um plus dependendo de onde ela esteja, dependendo do hospital que você rode, né? Depende da equipe que você pega, porque você pode estar no hospital, igual a gente estava no Materno Infantil de Pernambuco, que é um centro de referência, e pegar, às vezes, naquele dia, um plantonista ou um professor que você não se dá bem, você não recebe bem a maneira que ele passa, ou que realmente é alguém que não se interessava em passar, né? Que era o plantonista, não era nem pago para ensino. Às vezes você pega alguém que não está sendo nem pago para te ensinar e te ensina melhor, às vezes, do que um professor. Então, depende muito dos caminhos. Eu acho que cada oportunidade que a gente tem que agarrar, aproveitar. Se você fica num plantão ali 12 horas e teve um caso interessante, aquele caso você pode lembrar pro resto da vida, né? Às vezes você ficou no plantão corrido que você só fez passar soro no nariz de uma criança. E aí, um caso que chega mais grave, mais sério, que você precisou pensar e calcular uma venóculos, entender como é que calcula um antibiótico, já mudou você, já mudou sua formação. Uhum. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais agora sobre a residência em si de pediatria. Como foi o primeiro dia de residência da senhora? Se sentiu um pouco mais de dificuldade? Se é muito diferente do internato? Eu acho que eu nem lembro mais, viu, gente? De tanto tempo tem. Mas eu acho que o meu primeiro dia de residência, a primeira dificuldade é você se adaptar ao serviço novo, né? Você está no hospital novo, você não sabe como é o funcionamento, e eu tive sempre bons preceptores, e uma coisa que a gente tem que dar muito valor, o R+, tá? Então, às vezes, quando a gente chega, quem mais ajuda a gente é o residente que já está lá, é a equipe de enfermagem, às vezes, do que mesmo um preceptor. Porque o preceptor, às vezes, vem ali e discute aquele caso clínico, mas e o dia a dia, a diária? Onde que está o papel tal? Onde que está tal coisa? Em que folha eu uso? Então, essa parte burocrática, quem vai te ajudar, às vezes, é quem está no serviço há mais tempo que você. Então, eu acho que a primeira dificuldade em relação à adaptação na residência é isso. E é completamente diferente do internato. No internato, você não tem muita autonomia. Na residência você precisa ter. Então, no internato você pode até pensar e com tudo escritinho ali para discutir com o residente, com o preceptor. Mas ele vai falar, isso corta, isso não corta, isso faz, isso não faz. E às vezes na residência, você pode ter um momento, como no plantão, que o seu preceptor está lá numa reanimação e outro para aqui, você tem que assumir só, porque você já tem um carinho, você é médico, você tem autonomia. Você pode até em algum momento ir lá correndo tirar uma dúvida e você está entendendo?
e mandar alguém perguntar alguma coisa, mas você tem que ter uma autonomia que a gente não tem essa responsabilidade no internato. Um carimbo na mão muda tudo. Muda a maneira, a gente fica doido para se formar. Quando a gente forma, que a gente ganha o carimbo, a gente fala, ai, por que eu não tive mais 6 meses de internato? É desse jeito, vocês vão lembrar o que eu estou falando. A pressão deve ser alta, né, para prescrever alguma coisa. Mas aí, assim, vai muito da ansiedade, do tipo da pessoa, do quanto você se cobra, né? De você saber que você não é Deus, de você saber que você tem um limite. Você vai ter sua primeira perda de paciente, que não é como às vezes no internato, você está entendendo? Mas você vai ter um paciente que você está acompanhando ali mais de mês e se envolve, e que você não queria de jeito nenhum. Minha primeira perda de paciente na residência era a gente reanimando há muito tempo, assim, às vezes há mais de uma hora, e o pessoal falando assim, gente, não vai voltar. E você sem querer acreditar que não vai voltar, porque você queria que desse tudo certo. Então, tudo isso a gente vai ganhando maturidade, vai ganhando aprendizado, vai marcando a formação e a própria humanização da gente, né? De você chegar para uma mãe e falar assim, eu vou ter que parar porque não volta. E você não conseguir olhar às vezes para a mãe assim, porque você também não queria, né? As dificuldades vão chegar, então você está sempre aberto a, a aceitar que a gente erra, a aceitar que a gente melhora com os erros, a aceitar as críticas, né? E a não ter, assim, você ser humilde para você perguntar, gente. Pior coisa que a gente vai fazer na medicina e com qualquer paciente é a gente não ter certeza, não saber e fingir que a gente está sabendo, para não desagradar, para não parecer que a gente está fraco. Então, assim, você é muito mais forte quando você se preocupa com o paciente, mostra isso para ele e vai buscar uma resposta para ele, porque se você tem dúvidas, imagina o paciente que está ali naquela situação de fragilidade te buscando. Essa parte aí da medicina humanizada, né, de você buscar, por exemplo, o paciente está com uma dificuldade, você não querer resolver tudo, né, que você é um médico recém-formado ou acabou de estar na residência, de você buscar, acho que devia ser mais abordada nas faculdades, né, a importância também da boa relação com os R+, né, que a gente vê que existem algumas residências que há uma rixa, né, entre os R+, e os R-. E falando ainda sobre a residência de pediatria, né, a senhora já foi residente, hoje é preceptora, a senhora falar um pouco mais quantos anos se acesso direto, como funcionam as avaliações, se, né, aqui em Guanabi, ou lá, a senhora já falou, se teve alguma rixa entre R+, e R-. A residência de pediatria de Guanabi foi nova, abriu ano passado. E abriu no meio de uma pandemia, então deixou muita brecha, deixou escala desfalcada, deixou sem fluxo suficiente de pacientes, então o MEC optou por fechar esse ano, né? As residências fizeram um comunicado ao MEC que as residências que estavam insuficientes essas questões e o MEC fechou. Provavelmente pós-pandemia vai se buscar ter novamente. Então, foi o início, as meninas não tinham R+, e as meninas enfrentaram muita dificuldade com a equipe, né? Por mais que esteja na questão da pandemia, mas tinha gente ali, tem gente que tem concurso e tal, então quando inicia-se uma residência, tudo muda. Você tem que ter um olhar diferente, você não pode chegar lá e simplesmente escrever rapidinho sua conduta, você tem que explicar o porquê, fazer uma discussão. Então, isso você tem que ter uma equipe que queira participar dessa grande mudança. Então, eu acho que foi o primeiro motivo da residência de pediatria não ter fluído. Eu falo que não foi nem só a questão da pandemia ter chegado junto com a residência, né? Lá no regional a gente tem a clínica médica também, que já é uma residência que flui diferente, porque já começou junto, né? Mas já tem uma estrutura diferente, já tem uma equipe diferente, tem as dificuldades, porque no início eu falava que as meninas, infelizmente, eram as cobaias, que as melhoras, por exemplo, o R1 delas, quando elas iniciaram o R2, já foi bem melhor do que o R1, né? Mas que quem ia ganhar não eram elas, era quem chegasse depois, que é o que acontece, por exemplo, na faculdade.
A turma que vai formar agora na FG, quantas barreiras os meninos venceram com o internato, quantas reclamações os meninos tiveram, mas como eles melhoraram para quem chegou agora, que já recebe um serviço bem estruturado, né? Então, sempre que tem uma mudança, sempre que tem um início, as turmas têm uma certa dificuldade, uma adaptação, mas eu acho que sempre nos próximos anos vai melhorando. A residência de pediatria, no meu tempo, eram 2 anos, agora são 3 anos de residência. E depois você precisa da pediatria para fazer as subespecialidades, né? A pediatria é uma área básica, então se eu quero ser endocrinologista pediatra, cardiologista, cardioped, né? Então você tem que ter a PED como base. Hoje, fala-se muito nas especializações. Eu não quero, sei lá, não vou falar nem de pediatria. Eu quero ser endocrinologista, sem fazer a clínica médica, por exemplo. Hoje você tem as especializações. Mas aí, para você receber a titulação depois, você tem que cumprir algumas carga horária, tempo de trabalho, X concursos e passar numa prova da especialização. A residência você já não precisa disso. Eu já saí com o título. Então, por exemplo, você não precisa fazer a prova de título da Sociedade de Pediatria para você ter o título de pediatria, porque na residência você já sai titulada. Será que eu respondi? Eu tenho mais alguma? Eu só queria saber se durante a residência mesmo, assim, tem provas semestrais, trimestrais, avaliações mesmo. Depende da residência. Tem gente que teria prova só formativa, né, de avaliação, tem gente que tem prova prática, tem gente que tem prova escrita. Então, isso não dá para generalizar, não. Uma resposta que cada residência é diferente da outra. E com relação ao conteúdo da residência mesmo, a senhora diria que é muito prática ou tem uma parte também que é mais teórica? O residente tem tempo de estudar todos os dias? Tem que estudar todos os dias? Deveria, mas às vezes a gente não consegue. Porque às vezes o que eu te falo, vamos dizer que sua residência tem um horário de 7 da manhã às 19 horas. Chega 18h30, chega um caso interessante, chega uma criança grave. Deu 19, você vai deixar lá e vai para casa? Se é sua formação, se é seu interesse? A gente, como estudante, às vezes a gente não faz isso, você está entendendo? Imagina como residente. Então, às vezes, sua vida está muito condicionada à sua carga horária de trabalho. Você, como residente, vai viver só da bolsa de residência, mora na casa de pai, de mãe, ou de alguém que te ajude financeiramente, ou você vai ter que trabalhar, sei lá, você fazendo residência numa capital, e você vai ter que trabalhar para pagar o seu aluguel, para pagar a sua comida, para pagar o seu transporte. E aí vai ter que juntar. Hoje eu tenho plantão da residência, amanhã eu já ligo com o plantão que eu trabalho fora para me sustentar, e amanhã já vou ter outro plantão da residência, passa 3 dias fora de casa. Então, residência, o próprio nome já diz, às vezes a gente realmente mora no hospital. E, logicamente, que a gente precisa estudar. Então, a gente é um período, assim, de dedicação. É um período, assim, que eu estudei muito mais do que eu estudei, por exemplo, na faculdade. Porque o pouco tempo livre que eu tinha, porque eu realmente fui uma pessoa que eu precisava me sustentar, né? O pouco tempo livre que eu tinha que estudar. Então, às vezes você não se diverte, às vezes você não sai, às vezes você tem que reprogramar, porque sua mente precisa para tirar um tempo para você, para fazer uma atividade física, para tentar não comer besteira e se alimentar bem, para descansar a mente, parar um final de semana e aproveitar para vocês cuidar e descansar e dormir. Então, é um período assim que é muito pesado. Tanto é que na residência a gente vê vários casos de desistência, a gente vê vários casos de suicídio, às vezes a gente vê vários casos de ansiedade, depressão. Quando você falou naquela relação da rixa mesmo, eu acho uma coisa tão complicada e ultrapassada, porque eu não consigo entender como é que você foi residente, teve toda essa aflição, e você vai descontar em quem vai entrar, ou você vai apoiar para a pessoa não passar o mesmo que você passou, né? Eu acho que antigamente, principalmente alguns preceptores, assim, às vezes até mais velhos e tudo, que foram criados nessa ideia de status, eu mando e você obedece, eu acho que está muito ultrapassado, minha gente. Tanto é que hoje o MEC é 100% assim do residente, de 100%, eu estou brincando, mas eu estou falando assim, que tem um olhar diferenciado para escutar o residente, né? Por exemplo, as meninas estavam com todas essas queixas na residência, aqui
no regional. O MEC veio e fez um olhar e falou: a gente está do lado de vocês, a gente vai te apoiar, a gente preocupa com a formação de vocês, vamos tentar melhorar. Se a gente não conseguir melhorar tal e tal, a gente transfere vocês. E aí, transferiu as meninas. Você está entendendo? Então, eu acho realmente que essa ideia de explorar o outro, de sobrecarregar o outro, está cada dia mais ultrapassado, de humilhar o outro. Mas aí depende também de quem está lá naquele papel, né? Dividindo aquele tempo com você. E como a senhora falou aí, que existem outras subespecializações da pediatria, por exemplo, a senhora seria endocrinopediatra, durante a residência de pediatria em si, esses 3 anos, existe rotações em cada parte da clínica, de cardio, neuro, é assim que funciona? Aí funciona da mesma forma da faculdade. Você é obrigada a rodar em X áreas, por exemplo, na endocrinologia ou na pediatria, você tem que rodar nas áreas básicas, pneumo, gastro, então você tem X áreas básicas. Às vezes você não vai ver reumato, porque não tem, você está entendendo? Algo mais específico assim. Então, pelo menos as básicas, que são o MEC determina certos critérios, você tem que rodar. E aí você tem também os períodos opcionais, que praticamente toda residência tem, que você pode pegar uma área que você tem interesse e rodar fora até para conhecer. Aí, no caso, a senhora como endocrinopediatra, o pediatra em si, ele tem a capacidade de tratar algum distúrbio endócrino em alguma criança ou ele já tem que encaminhar caso seja algum distúrbio desse tipo? Na minha formação, a depender do que tinha, eu não tinha essa, sei lá, estou tentando pensar num exemplo aqui. Uma criança talvez com problema de tireoide, uma coisa assim, eu teria noção, mas às vezes uma DDS, que é um distúrbio de diferenciação sexual, eu não tinha essa autonomia, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter bom senso. A gente não pode botar a mão em uma área que a gente não sabe. Eu já recebi paciente aqui que era um hipotiroidismo e eu não sei como o colega entendeu que hipo era o TSH baixo e estava tratando como uma hiper. Então, assim, ou o colega realmente deu um apagão, ou o colega realmente era uma pessoa que não tinha conhecimento, né, ou que não sei o que aconteceu. Eu sei que o colega acabou tentando botar a mão em algo que ele não era da prática e que, na verdade, um hipo ou hipertireoidismo era para ser, né, que é uma coisa mais básica, e acabou prescrevendo medicações que ele não tinha conhecimento. Eu não falo nem que não era na área dele, porque vocês, como recém-formados, vocês vão saber a Sim. medicação que se usa para um hipo e para um hipertireoidismo. Então, por isso que eu falo que eu acho realmente que ali foi um apagão dele, um lápis, um erro muito grande, assim. Eu acho muito antiético, mas tem situações, assim, que é muito... Não tem nem É palavras para um falar, erro né? que não É dá um erro para muito, muito, compreender muito bem. muito grosseiro, Exatamente. Então, eu acho, assim, que quando a gente realmente não tiver conhecimento de uma coisa, porque ninguém está livre, mesmo de coisas básicas, né? Às vezes você pode estar tanto tempo que não viu que você deu um branco. Ou você busca o conhecimento, você vai buscar, você vai estudar, né? Para você ficar apto, ou você lembre de passar para alguém, de perguntar, de passar ao colega. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter bom senso. É uma pergunta que eu queria fazer, né, para pedir para a senhora falar, para falar a verdade, né? Se toda criança deve ir no pediatra ou só a criança com doença? Isso, na verdade, como acadêmico, a gente já viu bem, né? Só que o nosso público acaba sendo pessoas que gostam da medicina e vestibulandos. A senhora falar também até quantos anos o pediatra atende, né? A importância o que a criança saudável faz com o pediatra, né? Essas questões para a galera que está assistindo ficar por dentro. A pediatria, a gente considera para a Sociedade de Pediatria de 0 a 18 anos. Mas eu te falo que eu tenho adultos jovens, né? Porque hoje em dia você tem cada vez, você tem 19, você tem 20, acompanhou a vida toda com aquele médico que é de confiança, você ainda não paga suas contas, mora na casa de pai e de mãe e não se sente adulto.
Então, você pode, às vezes, se o pediatra se sentir à vontade o adolescente se sentir à vontade de se manter com o seu pediatra. Então, eu coloco 0 a 18, mas principalmente por fazer a parte hormonal, eu estendo até o adulto jovem, no meu consultório. Existem emergências, por exemplo, existem locais, existem pediatras, inclusive de consultório, que determinam a idade. Até 12, até 13, quando entra na puberdade, não quer fazer. Porque a gente já tem uma área nova, se eu não me engano, não tem nem residência, tem só especialização, que é a ebiatria. Então, que cuidaria só da parte ali de adolescente, né? Eu adoro a parte de adolescente, tanto é que eu trabalho com a parte hormonal. É um público que eu tenho, inclusive, muito grande, né? Muita gente fala, nossa, eu não sabia que você atendia de 18 anos, porque o adolescente fica muito largado. Então, é um público que eu adoro. E eu não tenho problemas em atender da consulta pré-natal, porque eu acho que a consulta mais importante que ninguém faz é antes do nascimento, é a mãe gestante ali para entender o que é que vai acontecer com o nascimento daquela criança e ela se sentir mais segura ao nascimento, certo? Então, a primeira consulta, geralmente, que a gente orienta é a pré-natal. A gente orienta ter alguém acompanhando ali o parto, né? Para receber o bebê, para dar os cuidados iniciais e o acompanhamento até a alta do bebê. É importante um retorno precoce ao pediatra logo depois que nasce. E aí a gente faz consultas mensais até o 6º mês. Que, se você observar a caderneta da criança do ano passado, se não me engano, ela é 2020, ele já aparece 0, 2 e 6 meses, já não está mensal, mas a gente, no consultório, a gente ainda faz mensal até o 6º mês. Cada mês a criança tem ganhos diferentes, cada mês a criança tem dado, como que eu vou falar, em relação ao crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, não estou falando nem de estatura e peso, diferentes, né, ganhos diferentes neurais. E é importante a gente ver se está tudo no tempo certo, tirar as dúvidas. Às vezes está tudo no tempo certo, mas você quer tirar as dúvidas da mãe. Eu falo que a consulta de puericultura é sessão dúvidas. Então eu falo com a mãezinha assim, olha, a caderneta veio com essas páginas de anotações no final, são para você anotar todas as perguntas que passaram na sua cabeça, mesmo que sejam bobas, para quando você vier para o consultório, você não chegar em casa e falar, ai, não perguntei isso, não perguntei aquilo. E ficar com a dúvida, porque às vezes a gente vai para o doutor Google, vai para a avó, vai para a tia, vai para vizinho, e às vezes a gente vai ganhar informação de acordo com a experiência delas, que às vezes não necessariamente é o que se usa hoje ou o que é certo, né? A gente espaça um pouquinho mais como os marcos de desenvolvimento e ganhos de peso estatural. Depois do 6º mês, ele acaba não sendo tão intenso como os primeiros 6º meses, a gente espaça para 9 meses, para 1 ano de idade, daí a gente vai até 2 anos, a cada 6 meses, depois consultas anuais, certo? E não eu estou falando consultas de rotina, consultas de desenvolvimento, para saber se está tudo bem, pesagem de desenvolvimento, às vezes exames laboratoriais, para eu ter detecção prévia de uma hipovitaminose, de uma anemia, ou de uma doença que está se instalando e eu peguei no início, né? Você chegar a uma criança que começou com uma manchinha roxa que o pai achou que era pancada e daqui a pouco não era uma leucemia, né? E você conseguiu, às vezes, dar um diagnóstico no início e não pegou um caso tão avançado, mais difícil de tratar. Então, eu falo assim, tira o tempinho no ano para fazer a sua rotina anual, para ver se está tudo certo. Gente, eu atendi criança de 6 anos, 5 anos esses dias, que nunca foi no pediatra, nem quando nasceu. Então, assim, às vezes a mãe falou, já tive outra, já sabia como é que era, e nunca pensou, que sorte, e deu tudo certo. Mas poderia não ter dado, poderia chegar para mim, ter um atraso importante de desenvolvimento, e ter alguma questão alterada, né, de ganhos ou de exames, ou às vezes fez introdução alimentar que não deveria fazer, uma criança que é seletiva, né? Então, eu não falo nem só em doença, eu falo às vezes no que a gente trabalhou para não ter no futuro. Se eu fiz uma orientação correta, se eu fiz uma introdução alimentar correta, se eu fiz uma exposição à gordura, ao sal, ao açúcar, o mais demorado possível, e trabalhei meu paladar, então eu não vou ter, às vezes, as comorbidades, a obesidade no futuro, né?
Tudo que a gente faz, tudo que a gente cuida ali desde a barriga da mãe, são falados os primeiros 1000 dias, né, desde a gestação, é o que vai refletir a gente para o resto da vida. Agora, isso que a senhora falou de, no seu consultório, por exemplo, atender até os 18 anos, me corrija se eu estiver enganado, mas ao meu ver, na endocrinologia pediátrica, isso seria até mais importante, no sentido de que a senhora mencionou aí, né, a parte da puberdade. Eu imagino que na questão mesmo assim de teórico, de fundamento, para poder estudar como fazer isso de forma mais adequada em uma criança que tenha, por exemplo, algum distúrbio gonadal, algum problema de GH, eu imagino que deve ser uma coisa bem complexa e deve exigir consultas bem mais frequentes do que o normal, né? Mas assim, eu te digo, como pediatra geral, você tem que estar preparado para saber identificar. Você pode não saber tratar, mas você tem que saber identificar os problemas, né? Eu tenho que saber quando é que isso eu não estou falando nem de pediatria geral, estou falando de vocês, por exemplo, que os meninos rodaram em pediatria, a tutoria de pediatria, e aí a gente viu. Com que idade se espera que a mama surja na menina? Até que idade eu posso esperar para dizer que está atrasada? Com que idade o que surge primeiro? Qual é o marco do menino para entrar na puberdade, né? Quando é que é precoce? Então, esse básico, eu falo que você não precisa nem ser pediatra. Se você for para um PSF, você tem que saber preencher uma caderneta de vacinação adequadamente e saber fazer um exame físico para saber se está normal ou não, de acordo com a idade. Então, identificar o que é certo e o que está errado, eu não falo nem só da pediatria, mas eu falo da medicina como geral, que você tem que saber. Gostando ou não de pediatria, você tem que saber o básico, né? E quando não souber, você vai encaminhar para o especialista, que também, se não souber, vai encaminhar para o sub, mas sempre guiando o paciente, ou se não souber, a gente senta às vezes e vai estudar. Gente, eu esqueci, nunca mais eu vi isso. Eu fiz pediatria, eu fiz endocrinologia pediátrica, eu dou aula para vocês, eu tava com as residentes agora, e de repente as meninas me fazem uma pergunta, eu falo, já vi, mas não sei, peraí que eu vou ver. E sento e abro minhas anotações e pego um artigo atualizado para ver se mudou alguma coisa e vou discutir as coisas. Caderneta de vacinação, não me pergunta, porque muda todo ano. Então, às vezes eu tô. O que foi esses dias? Por exemplo, a CWY, que começou, acho que foi julho do ano passado, a fazer no adolescente. Não se fazia no SUS. Agora, a ideia é que se abra, inclusive, para os bebezinhos, que por enquanto a gente só faz a meningocê, né? Aí eu fico falando assim, meu Deus, eu tenho que ficar de olho, porque às vezes começa a fazer amanhã e eu só descubro o mês que vem. E a mãe que me traz informação no consultório, não, doutora, eu fiz foi a CWY no SUS. Eu falo, foi? Porque é assim, ó. A gente tem que estar no congresso, a gente tem que estar buscando artigo, o que está saindo, né? A gente tem que estar se informando, porque, gente, a medicina, coisas que eu fazia quando eu formei, não existe mais, está ultrapassado, né? Então, não dá para a gente simplesmente falar assim, estou formado, ok, vou fazer o que eu aprendi na faculdade. Não tem condições. Graças a Deus, a medicina, cada dia com nova descoberta, com medicação nova, com tratamentos novos, né? Graças a Deus. Eu fiquei com uma dúvida na fala da senhora, que a minha internet ela deu uma oscilada, que a senhora falou sobre a pediatria, né? Ela é uma especialidade da pediatria, que eu vi que ela era o pediatra do adolescente. Aí eu fiquei em dúvida, quando a senhora encaminha... Até a última vez que eu vi, não tinha uma residência de pediatria aqui no Brasil, não. Porque é uma coisa que inclusive, eu pensei em fazer mestrado nessa área. E eu andei dando uma olhada, até a última vez que eu vi, não tinha. Tinha como curso de especialista, entendeu? Você ser especialista. Então, você precisa, depois na sociedade de pediatria, fazer alguma prova para ter esse registro com essa especialidade. Mas, assim, você tem que ser pediatra, né? Porque o pediatra já faz essa parte de pediatria. Mas se você quiser focar só no adolescente, aí você vai ter que buscar. Entendi. Agora, eu queria também uma outra dúvida que eu meio que sempre tive, é que eu já vi alguns professores mencionando que na medicina em geral, assim, tem tido muitas especializações, muitas subespecializações, que tem se espalhado mais esse conhecimento. A senhora acha que na pediatria isso tem ocorrido em excesso, essa questão de subespecializações, se isso de alguma forma
pode atrapalhar no mercado de trabalho, ou se ainda não é mais, não está uma concorrência tão alta assim nesse sentido? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a palavra concorrência, porque se você é um profissional competente, se você é um profissional atencioso, se você é um profissional qualificado, independente se você fez residência, se você fez especialização, você sempre vai ter local no mercado de trabalho, certo? Então, assim, hoje em dia, tem gente que não tem condições de viver numa residência, só tem disponibilidade de estudar nos finais de semana. Então, se você realmente consegue se dedicar, né? Às vezes você não tem a mesma carga horária, às vezes você não vê a mesma intensidade dos pacientes, e você vai ter que compensar isso de outras formas. Então, eu conheço especialistas que não fizeram residências que são fantásticos, que eu levaria minha filha. E conheço residentes que eu falo assim, nem parece que essa pessoa foi residência, né? Porque às vezes é sem atenção, às vezes fez e, sei lá, ou se frustrou, ou não gostou do mercado de trabalho, ou é infeliz na escolha e não faz com amor, não faz com dedicação, não faz com preocupação ao paciente. Então, eu acho assim que tem novas possibilidades de formação cada vez mais, de especializações e subespecializações. As grandes áreas básicas, clínica médica, pediatria, obstetrícia, eu acho que é muita prática, eu ainda acho a residência muito importante, mas depois você ir, por exemplo, numa sub, como você me perguntou, para fazer gastro, para fazer alergoped, para fazer, eu acho uma possibilidade, se você não tem a possibilidade de fazer uma residência, se não cabe na sua vida naquele momento. Às vezes você já é casada, você tem filho, você tem uma casa para sustentar, e você tem um final de semana para se dedicar. Então, eu acho que é um bom caminho, pode ser um caminho. Tá bom? Sim, sim, entendi. Tem mais alguma dúvida aí, Lucas? Deixa me ver. É que já acabou sanando grande parte das minhas dúvidas. Aliás, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre a experiência mesmo da endocrinologia pediátrica, que é uma área que eu ainda não cheguei a ver, mas eu tenho bastante curiosidade. O que você quer saber em relação a isso? Na questão da prática clínica mesmo, do dia a dia. O que se vê na endoped, por exemplo? Isso. Tá. Uhum. Tudo que é relacionado à parte hormonal, a gente vê na endoped. Então, os distúrbios mais diferentes, vamos dizer, como os distúrbios de diferenciação sexual, os distúrbios de glândula adrenal, os distúrbios de metabolismo ósseo, conto coisas que a gente vê mais no dia a dia, que na pediatria geral você viria com mais frequência, como distúrbios de crescimento, né, de relação ou não com hormônio de crescimento. Às vezes a pessoa vem para você dizer que é só constitucional aquilo ali dele, que ele está seguindo um canal familiar e que às vezes não é questão hormonal, mas de puberdade, né? Se está no tempo certo. Eu estou no 6º ano, eu tenho um colega que já é barbado, musculoso, e outro com cara que está parecendo que está na primeira série, no primeiro ano, lá, alfabetização. Então, às vezes, os dois estão no tempo certo, porque se um começou com 9 e o outro só começou com 13, você está entendendo? Vão estar em tempos diferentes, mas cada um segue ali o seu canal de desenvolvimento. Aqui no interior, eu acho ainda que eu não poderia viver só de endoped. Eu acho que cada dia as pessoas estão me conhecendo, estão encaminhando mais, então eu tenho um fluxo muito bom no consultório, já de endoped, mas depois de 4 anos aqui na região, porque as pessoas ainda tentam resolver por si só, né? Ou não sabem, às vezes, por exemplo, que eu existo aqui na região e acabam encaminhando para fora, ou às vezes, como eu faço pediatria geral, ficam também receosos com, infelizmente, no interior a gente não tem tanta parceria, as pessoas ainda veem como concorrência. Então, às vezes tem medo do paciente vir para uma avaliação e às vezes não voltar para ele. Eu acho que tem todas essas questões envolvidas, assim, que talvez a mentalidade da gente no interior tenha que mudar bastante, né? Às vezes você não encaminha o paciente porque pode não voltar para você, e aí você avalia como um prejuízo financeiro. E, na verdade, você estaria ajudando, às vezes, aquele paciente a ter um tratamento diferenciado.
Na capital, eu acho que é mais divulgado, mas eu acho que as subespecializações, de um modo geral, elas ainda são mais escassas, mesmo na capital, e eu acho que ainda, além disso, tem uma má distribuição. Às vezes você tem muito num polo, numa cidade, e outra, mesmo que seja capital, você quase não tem, né? Eu acho que é o que acontece, na verdade, com o médico, de modo geral. Cada dia o povo fala, cada dia mais faculdade de medicina, cada dia novos cursos, mas às vezes o profissional formado se concentra em determinados locais, e aí dá a ideia que não tem profissional. Então, às vezes, é só questão de distribuição, de possibilidade de trabalho, porque é muito difícil a gente trabalhar em local que não tem estrutura. E também, no começo do podcast, a senhora já até mencionou a sua experiência em diversas formas de trabalho, seja em hospitais, plantonista, consultório próprio, a própria docência agora na faculdade, na residência. Existe alguma outra forma do trabalhar? Existe alguma outra forma de atuar mesmo? As subespecializações, né, você fazer sala de parto, você trabalhar em UTI, você fazer só a puericultura, só atender até 2 anos, eu tenho colegas que fazem assim, ou você fazer só a parte de pediatria, essas subs todas que eu falei, não necessariamente você vai fazer consultório, você pode ser, sei lá, um gastro, um pneumo que só faz interconsultas em hospitais, que vai ver os pacientes internados com maior gravidade, né? As áreas básicas, gente, são muito amplas. A grande questão é onde você trabalha, você tem essas possibilidades ou não. Por exemplo, aqui no interior, eu acabo fazendo um pouquinho de cada. Eu poderia viver só de consultório aqui? Poderia. Mas às vezes ia chegar um paciente grave para mim e eu não ia nunca mais lembrar como é que entubava, ia nascer um bebê, eu não ia lembrar como é que pegava o umbigo. Então, assim, eu tentei organizar a minha vida, já que eu optei em morar em um local que não tem um fluxo tão grande de casos e tudo, em não abandonar o ensino, que me mantém sempre ativa, estudando, contato que está novo, não abandonar uma porta de entrada de emergência que o pediatra, às vezes, quando vai para a consultória, a primeira coisa que quer sair é da emergência. Mas eu não vou me encher de plantões como eu tinha antigamente, porque não cabe na minha vida, eu com família, com filho pequeno, né, com consultório, você ganha outros filhos dos pacientes para cuidar, mas eu tenho medo de esquecer. Eu brinco com meu marido, eu uso uma palavra e falo, eu tenho medo de emburrecer. E, na verdade, não é isso, é o esquecimento, porque o que você não pratica, você esquece, né? E aí não é que você é incompetente por conta disso, porque se você sentar um pouquinho e relembrar, você vai ter novamente para fazer. Então, como às vezes na minha vida hoje em dia não cabe o que cabia na residência de todo o tempo livre que eu tenho, eu estudar, porque eu tenho uma filha que eu vou ter que levar na pracinha, eu tenho uma filha que daqui a pouco eu vou ter que sentar para fazer tarefa, então não sei nem se o tempo livre vai ser uma palavra que vai caber na minha vida daqui a um tempo. Então, eu faço outras coisas na minha área, assim, diversas, para eu me obrigar a ter aquele momento que eu tenho que chegar e estudar para discutir com os alunos. Os alunos terem uma dúvida, eu falar, poxa, eu não lembro, mas eu vou estudar para te responder, né? Por exemplo, aqui no interior, aqui na minha cidade, que eu faço sala de parto, por exemplo, porque se os pediatras daqui não fizerem, quem que vai fazer? Né? A gente não tem, às vezes, neonatologistas aqui, por exemplo, não tem nenhuma uma maternidade preenchida à escala todos os dias. Às vezes o paciente tem um dia que não tem ninguém, tem que te contratar por fora particular para você ir fazer aquela assistência, porque não tem. Então, eu acho que você acaba se mantendo ativo. É diferente de você estar no centro que você só faça aquilo, porque você realmente não precisa das outras coisas. Mas eu acho que dentro da vida que eu escolhi ter aqui no interior, né, eu ganho qualidade de vida, mas aí eu tenho que compensar em relação à formação, porque não vai ser tão fácil para mim. Está sendo agora, por incrível que pareça, na pandemia, porque o online ficou fácil, né? Eu posso fazer algo internacional e, ao vivo, né? Eu aqui do interior da Bahia. E eu posso estar participando de um congresso internacional. Legal. Minha bateria vai. Vixe, tá acabando já. Então bora começar a encerrar o podcast do. Bora. Para encerrar, a gente pensou aqui uma ideia legal para a senhora contar
ou uma história que te marcou positivamente, ou uma história engraçada durante, né, a graduação não, toda a carreira da senhora? Engraçado. Quando você fala assim, uma história que te marcou, eu não pensei em algo engraçado. Na verdade, eu pensei mais nas perdas que eu tive, né? E são 2 pacientes assim que me marcaram. Essa primeira perda que eu contei para vocês, que a gente não conseguia parar de reanimar o paciente, porque você não aceitava perder. E um outro paciente, que era um paciente terminal de oncologia, e que a gente tentava satisfazer todos os desejos dele. E ele pedia todos os dias para a gente dar alta nele, porque ele queria voltar para o interior de Pernambuco para comer arroz com salsichinha de frango. Mas só servia de uma marca que chamava Pif Paf na época. E aí, em Pernambuco, a gente não achava essa marca. E a gente começou a ligar para a indústria para saber onde é que tinha essa marca, porque a gente queria fazer aquele desejo daquela criança ali, né? E a gente conseguiu achar em João Pessoa um supermercado que vendia, e conseguir alguém de lá para comprar, para mandar para a gente. Então a gente acabou fazendo uma festa para o menino comer arroz com salsichinha de frango, que era algo assim que a gente não nem recomenda na pediatria, vamos falar assim, você comer salsicha, mas que acima de tudo estava ali aquela vontade e o prazer da gente em satisfazer aquela criança que a gente sabia que amanhã podia não estar com a gente. Então, assim, na formação da gente, eu não falo nem só na residência, a gente vai ter histórias que a gente vai lembrar e contar para o resto da vida. E são os maiores aprendizados, às vezes maiores do que uma aula ou um livro. E, doutor, agora, só para finalizar, nós temos bastante ouvintes que ainda não começaram a faculdade de medicina e alguns que estão também nos primeiros semestres. Aí a gente gostaria que a senhora desse também uma dica aos vestibulandos e aos alunos de medicina, como manter aí nos estudos. Gente, não é fácil, mas é organização e divisão de tempo, né? Eu nunca vi aquela pessoa assim que estudava manhã, tarde, noite, e não tirava às vezes um tempo para cuidar de você, para cuidar da saúde. É isso, me descarregou. Certo? Era só para fazer a despedida, parou bem no meio da fala dela. Acho que pode encerrar? Ou está dela? Cara, talvez podia pedir para... Tá gravando? Só que eu acho errado um jeito de colocar. Tipo, eu vou começar aqui agora, aí eu vou falar que ela caiu e que a gente vai botar o áudio da reação dela. Aí você bota e a gente vai pôr a reação dela. Beleza, aí você pede pra ela mandar um áudio, e a gente tem que agradecer pela presença dela também. Cara, a professora Gabriela, a bateria dela acabou, e aí ela não conseguiu, né, fazer a fala dela da recomendação para a galera que está na medicina. A gente vai botar um áudio aqui agora para ela conseguir terminar a fala dela. Galera, então o podcast já tá chegando ao fim. Infelizmente a doutora caiu, mas caso ela esteja escutando agora, eu gostaria de agradecer a presença dela. Foi um podcast muito bom. Acabou que a gente conseguiu falar de outras áreas também, além da... Parece que ela voltou. Voltou. Voltei. Ah, que bom. Foi o celular mesmo. Era meio longe aqui a tomada, aí eu acabei não colocando e não deu tempo. Certo, e a gente estava falando em relação ao preparo para o vestibular. Posso voltar? Pode. Por favor. Certo, gente. Então, realmente, o que eu estava falando aqui, eu acho que é a organização. É você não achar que manhã, tarde, noite, madrugada, sem parar, que vai lhe dar um conhecimento a mais e isso vai te fazer se destacar, porque uma pessoa que estuda dessa forma, sem cuidar da mente, eu acho que não funciona. Você chega e tem um apagão na prova, você chega e está cansado, você chega e não consegue, às vezes, nem gravar o que você estudou se você não tem um momento para cuidar da sua mente. Quando eu falo cuidar da mente, eu falo no descanso, eu falo no sono, eu falo, às vezes, na questão, inclusive, muito importante, muitas vezes, porque é algo que a gente vai decidir para o resto da vida, que a gente vai fazer na terapia, no acompanhamento psicológico, que às vezes eu acho super importante, as pessoas têm muito preconceito quando a gente fala em cuidar da mente, e você fazer análise, você fazer terapia, são coisas, às vezes, essenciais para a gente poder entender até o que a gente quer, os anseios, as dúvidas, os medos, as ansiedades que a gente tem, né? A questão física, né? Aquela corpo sã e mente sã, isso é verdadeiro. Então, alguém que está sempre sobrecarregado,
que está sempre estressado, tem reflexos, inclusive, como doenças no corpo. E eu sempre oriento treino, né? Eu te falo que minhas residências, você fala assim, você passou como, Pro? Respondendo questões. Então, assim, meus vestibulares, minhas residências, eu pegava questões de provas antigas, estudava, quando eu tinha dúvida, assim, em alguma questão, eu pegava a matéria sobre aquela questão e ia entender. Eu nunca olhei resposta, por exemplo, eu fui fazer uma questão, eu não sabia, eu pegava a matéria para eu buscar a resposta, aí depois eu podia até conferir nos cursos, né, no MED Curso, essas coisas assim que a gente tinha acesso na época. E eu acho que organização, uma mente sadia, né, e treino. Eu acho que não tem como dar errado com essa junção dessas três coisas. Legal, excelentes dicas. Então, vamos começar agora o encerramento, né? Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu não te conhecia antes, foi uma honra te conhecer também. A senhora tirou diversas dúvidas, tirou todas as minhas dúvidas e até mesmo dúvidas que eu nem sabia que tinha, e acredito que assim também para os nossos ouvintes. Foi um excelente podcast, gostei muito dessa conversa. Eu tento me deixar sempre à disposição. Os alunos da FG acabam me conhecendo mais, mas eu já tive a oportunidade de dar algumas aulas na FIP, né? E principalmente a parte de adolescente que eu adoro. Eu acho que é o segundo ou terceiro ano que eu fiz. E eu sempre me deixo à disposição para a vida. Eu falo assim, os meninos vão passando na tutoria comigo, eu falo, gente, ó, vocês vão chegar lá na frente, vocês vão ter uma dúvida, vocês lembram, vocês podem me perguntar, né? E eu quero que isso seja também para os ouvintes. A gente tem Instagram, às vezes não tem o Zap, que como vocês têm, mas tem o Instagram. Você pode mandar um direct, me deixar uma pergunta, me ajuda nisso, que dúvida nisso, como é tal coisa. E aí, sempre que eu puder me mostrar à disposição, é sempre um prazer, porque eu adoro. É isso, né? Agradecer a professora pela presença nesse podcast que a gente está iniciando, né? Tentando se ajudar um ao outro, ajudar quem está escutando também. Lembrando também que a gente tem um canal no YouTube agora. A gente não tem o primeiro e o segundo episódio disponível, porque a gente gravou somente canal de áudio, mas o episódio com o Dr. Gabriel Alves e esse aqui vão estar disponíveis lá, né? E em breve a gente vai criar um Instagram, né, para o podcast. Sigam a professora lá no Instagram dela, gabriela.ledo. É isso, galera. Tenham uma boa semana. Até mais. Obrigada, Edu, pelo convite. Obrigada, Lucas. Tchau. Tchau. Tchau.